canal do Survival e hoje nós vamos falar um pouquinho das características mais desejáveis para as facas e ferramentas de corte, principalmente faca, tá? O que a gente considera uma boa faca de sobrevivência, uma faca especial voltada para esse fim, ok? Ou seja, é uma faca que precisa de proceder tarefas que nem sempre ela estará foi criada para isso, tá? Uma faca ela não foi criada para rachar lenha, mas usando a técnica correta, enfim, aplicando-se a ferramenta de uma forma correta, você consegue fazer isso. É uma faca que você vai utilizar para poder fazer pequenos entalhes, enfim, para destrinchar um animal que seja, tá? Quando você trata da opção de uma ferramenta de corte, tá? Você vai trabalhar com o ideal, tá? Que a faca tenha determinadas características. E nós vamos enumerar essas características e tentar explicar por que essas características são importantes, tá? Esse é um conceito abordado pelo David Canterbury, tá? Sobrevivencialista, famosíssimo nos Estados Unidos, tá? E tem um canal só de sobrevivência no YouTube, tá aqui no cantinho embaixo, nas páginas recomendadas, tá? E as características que ele recomenda são as seguintes. Primeiro, a faca tem que ser feita de aço carbono, ok? Por que aço carbono? Porque é um tipo de material, tá, que é pirofórico, ou seja, quando você atritar uma rocha, né, um pedaço de material que seja mais rígido, mais duro, tem uma dureza maior do que o aço, por exemplo, o sílex, né, o quartzo, esse tipo de material vai remover partículas do aço carbono, porque o aço carbono é menos duro, o aço carbono é menos duro, tá? E essas pequenas partículas, como elas são pirofóricas, elas oxidam rapidamente, e por elas serem pequenas, a reação acontece mais rapidamente, tá? Então quando você atrita, tá? Vamos supor, você tem uma faca, ela é feita de aço carbono, e aí você posiciona a sua faca e bate a sua pedrinha aqui de sílex, tá? O que vai fazer? O que isso vai gerar? Isso vai gerar faíscas, tá? Só que essas faíscas, elas são de temperatura mais baixa do que o ferro magnésio, né? O ferrocélio, a pederneira, tá? A pederneira, ela possui faíscas de temperatura mais alta, que vai facilitar para acender seu fogo. Além dessa característica de ser de aço carbono, tá? O tipo de afiação que é sugerida é o tipo escandinava, tá? A gente tem um vídeo só sobre tipos de facas e nós vamos fazer um só sobre afiações, tipos de afiações, mas a afiação escandinava é que possui uma inclinação, né? Ela tem esse formato de cunha, tá? E aí depende do ângulo que você vai abordar. Quanto mais fina a afiação, mais firme é o corte, ou seja, maior precisão no corte, só que ela perde o fio mais rapidamente. E quanto mais grosseira a afiação, menos profundidade na afiação, você tem uma perda do fio bem mais demorada, mas você tem um corte menos profundo, você tem um corte menos preciso, o corte ele é mais grosseiro, mais bruto. Mas enfim, então você vai ter essa afiação escandinava, tá? Que existem alguns tipos de afiações que o fio é só de um lado, então idealmente é um fio de cada lado, tá? Inclinados igualmente, mesma inclinação dos dois lados, tá? Uma terceira característica que você vai querer que a sua faca tenha é que ela seja um tamanho de no máximo aí 6 polegadas, vai dar em torno de 6, 2,5, 4, 10, 12, 15, em torno de uns 15 centímetros, não muito mais do que isso, tá? Essa que eu demonstrei aqui, ela é bem maior do que isso, ela tem 20, quase 30 centímetros de comprimento total, tem um tamanho excessivo, tá? Mas ela entra para mim, por ela ter um peso excessivo, e ser de uma espessura excessiva, ela entra para mim na substituição de uma machadinha, por exemplo, tá? Por que a faca de 6 polegadas? Seria isso aqui, ó, tá? Porque
se você estiver precisando de cortar algum tipo de material, principalmente lenha, tá? Madeira, você vai pegar um toco de madeira e vai rachar esse toco. Se você estiver fazendo isso com uma faca, você não deve fazer com uma madeira que seja grossa demais, ou seja, um tronco muito grande. Tá? O ideal é que esses troncos sejam 4, 5 polegadas de diâmetro, então eles vão ter aí em torno de 10, 12 centímetros. Tá? Muito maior do que isso é desnecessário para uma situação de sobrevivência. Tá? Você não precisa de rachar uma árvore inteira, né, que tem 5, 6 estéreos de lenha numa árvore. É desnecessário, você não precisa dessa quantidade de lenha. Tá? Opte por árvores, né, madeira, galhos menores, de preferência evitar cortar uma árvore, tá? Porque dá muito trabalho, enfim, vai te cansar muito, na hora que ela cair você vai ter trabalho, vai ter que processar. Não utilize galhos que já estão caídos, ou arranque galhos utilizando uma corda. Tem uma técnica bem legal, você amarra um pequeno graveto, joga por cima do galho, desce do outro lado e puxa as duas pontas da corda para arrebentar o galho. Enfim, tem várias técnicas legais para fazer isso. Tá? A próxima característica, se não me engano, a gente falou 4, né? A gente falou aço carbono, fiação escandinava, tamanho de 6 polegadas no máximo, que é o ideal. Full tank, tá? Full tank é a característica do cabo ser feito de metal por dentro das placas de empunhadura, tá? De forma inteiriça. Então a lâmina e o cabo são uma peça de metal só e as placas de empunhadura são parafusadas ou pregadas ou coladas, enfim, dos dois lados, tá? De forma que se isso aqui quebrar, eu ainda tenho o metal por dentro, eu tenho a empunhadura por dentro. Por que isso? Para evitar que a ferramenta se quebre, tá? Mas mesmo com isso aqui, pode acontecer da sua ferramenta se quebrar se você utilizar de forma incorreta. Tá? Eu não vou passar um caminhão em cima disso aqui, igual eles fazem com algumas facas aí da Imbel, se eu não me engano, a AMZ ou a AZ alguma coisa, acho que é IA2 o nome da outra. A Imbel produz 2 facas interessantes pra caramba pro exército, e eles passam até tanque de guerra em cima dela. Você não vai fazer isso, obviamente, não é o objetivo da ferramenta. Se fizer, você pode quebrar a sua ferramenta. Tá? Mas assim, para cortar madeira, enfim, processar, é mais do que suficiente, ok? Então, full tank, 6 polegadas, aço carbono, a fiação escandinava, e uma característica interessante é esse dorso aqui, ó. A inclinação desse ângulo do dorso, olha só. O dorso, ele possui ângulos de 90 graus, então ele é quadrado. Tá? Isso aqui, se a sua ferramenta não for perfeitamente criada dessa maneira, tiver essa quina viva aqui, ó, você pode fazer como eu fiz com esse canivete. Ó. Não sei se vai dar para focar, se eu vou conseguir demonstrar, mas não vai dar para ver, não. A câmera não vai focar. Mas eu limei essa parte superior de forma que esse lado aqui é menos, dá uma pegada menor, só que esse lado aqui ele tem como se fosse uma rebarbazinha, porque na hora de remover uma casca de algum material, por exemplo, você pode usar o dorso da sua lâmina dessa forma, tá? No ângulo de 45 graus, tá? E você usa essa borda viva aqui e economiza o fio da sua lâmina para você não precisar de afiar novamente. Tá? Isso também pode ser utilizado para você remover material, por exemplo, de um bastão de magnésio, né, de uma pederneira, enfim, para você raspar, funciona melhor, ok? Melhor do que você usar o fio da sua ferramenta e, obviamente, cegar a sua ferramenta mais rapidamente. Tá? Então, tudo que você puder fazer para evitar utilizar a sua ferramenta, ou seja, o fio da sua ferramenta, melhor. E a última característica, aliás, na verdade são 2 características. Uma delas é que a ferramenta não possua o dorso serrilhado ou segmentado de alguma forma para você conseguir remover material dele aqui, né, utilizando a ferramenta, e para você fazer a raspagem dos outros materiais. Tá? Evitar ter uma serrinha aqui e que o fio seja reto até o final, ou seja, sem nenhum tipo de
serrilhado no fio da ferramenta, tá? Porque isso aqui é uma ferramenta para cortar, não para serrar, tá? Faca, a ideia da faca é cortar e não serrar, tá? E por fim, a última, que é uma coisa que essa ferramenta aqui peca, é a presença da cobertura de tinta, tá? Desse revestimento com tinta, tá? O dorso também vem revestido, como você pode ver aqui no cabo. Então aqui nessa porção eu já limei e já lixei para poder deixar ele quadradinho, tá? Com um ângulo vivo aqui na viva e ao mesmo tempo no metal. E com o tempo você vai ver que ele vai enferrujar. Por quê? Porque é aço carbono, tá? Mas isso aqui é porque a faca está suja. O que acontece? Esse tipo de cobertura, ele impede que você utilize a faca para poder gerar faísca utilizando a técnica do aço e o sílex, tá? E tem que ser aço carbono. O aço inoxidável não funciona porque ele não reage com oxigênio nesse sentido, tá? Então essas são aí as características, tá? Esse tipo de pensamento ele foi trazido pelo próprio David Canterbury, tá? São ideias que ele acumulou, ok? E vamos dizer, agrupou essas ideias de uma forma que fique mais fácil de compreender, tá? E desse jeito eu não preciso ficar indicando produtos. Eu estou utilizando uma faca aqui, já falei dela anteriormente, tá? Ela é do Guia do Sobrevivente, mas não necessariamente eu preciso de indicar uma marca de faca, eu preciso de indicar, compra essa faca X, compra essa faca Y, uma vez que você sabe o porquê que determinados tipos de ferramentas têm determinados formatos. A gente já fez esse vídeo, e quais tipos de características você deve buscar numa faca quando você for comprar esse tipo de ferramenta, de forma que eu não preciso de indicar a ferramenta, você já sabe o que procurar e aí você compra o que você achar melhor, que couber no seu bolso, tá? Mas essas são as características principais que você deve buscar numa ferramenta para ir a sua opção de uma ferramenta. Eu só posso levar uma ferramenta, só estou comigo uma ferramenta. Escolha uma ferramenta que tem essas características, tá? E que ela seja a ferramenta que você leva para suas atividades outdoor, porque é nesse momento que você está praticando, que você está treinando, você está se divertindo, que a emergência pode acontecer e você vai você vai acabar preso em algum lugar, enfim, e vai te restar apenas a ferramenta que você tiver com ela, e provavelmente já vai ser a ferramenta que você pratica. Então, se você vai carregar uma ferramenta, não leve consigo uma ferramenta temporariamente. Já leve a ferramenta definitiva que você quer que esteja com você quando a emergência acontecer. Porque é muito provável que a que você usa é a que vai estar com você, tá? Então, uma ferramenta confiável é interessante, tá? E, por fim, se você tiver a opção, leve ferramentas que te possibilitem fazer outras coisas. Tá? Nós vamos fazer um vídeo específico sobre os tipos de ferramentas para tipos de trabalhos, mas uma serra secundária, uma serra dobrável, um serrote de alguma maneira, tem várias marcas interessantes. A própria Tramontina, que é brasileira, produz serrotes dobráveis, parece um canivetão assim, de alta qualidade, enfim, tem dentes muito afiados, de aço inox, não vai estragar, e é muito recomendável, tá? Os kits de ferramentas padrão, dos séculos anteriores, principalmente século XVIII, XIX, tá? Dos exploradores americanos, o kit básico de ferramentas de corte deles eram 3 ferramentas, porque serra era muito caro, era difícil de fazer, então ninguém levava serra. Você tinha um machado, você tinha uma faca, normalmente pequena, não um facãozão gigante, porque você já leva um machado, e um pequeno canivete. Geralmente esse canivete ele possui 2 lâminas, uma mais fina para filetar e uma um pouco mais robusta para você fazer trabalhos de entalhe, madeira, esse tipo de coisa, tá? E a própria faca mesmo em si, ela já tinha algumas características, e essas 3 ferramentas, geralmente elas eram proporcionais ao porte físico do usuário. Então uma faca dessa aqui é adequada para o meu porte físico, pelo seu tamanho, pela empunhadura e o peso. Eu consigo trabalhar porque eu sou um cara que tem quase 1,80 m de altura e já passo aí dos 110 kg. Então
é uma faca que eu consigo manejar tranquilamente, mas uma pessoa um pouco mais magra, um pouco mais esguia, provavelmente vai ter mais dificuldade de trabalhar com uma ferramenta maior do que ela, né? Proporcionalmente maior. Tá? Nós vamos ainda fazer mais alguns vídeos sobre isso, sobre qual machado adequado, como se escolhe o tamanho do machado, esse tipo de coisa. Tem muita informação por aí, vou tentar trazer da gringa para cá, igual eu faço com muita informação. Normalmente eu pego informações que são assim milenares, que outras pessoas, principalmente sobrevivencialistas gringos, colocam nos seus canais, nas suas páginas, etc. E tento trazer isso para a nossa realidade, para o português, para uma coisa fácil de entender. Tá? Mas por hoje é só. Esse foi o manual do Survival e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu curtir, não se esqueça de compartilhar e de assinar aqui embaixo as inscrições. Se você se inscrever aqui embaixo, ativa o botão do sininho que fica aqui também na parte de baixo para você receber as notificações dos nossos vídeos. Tá? Muito importante que você se inscreva e não se esqueça de curtir. Tá?